Rádio Madalena. O seu lugar de fala. Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Eu sou a Maria Rita Kelly, estou começando aqui mais um Conversa Solta. E o meu convidado de hoje, presidente do PCO, jornalista, o Rui Costa Pimenta, e que foi diretor, por isso que eu fiquei um pouco confusa, da CUT de São Paulo. Como vai? Bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite, Rui. Muito obrigado, tudo bem comigo? Tudo bem com você? Também, principalmente agora que conseguimos começar o programa. Eu sempre fico um pouco tensa, agora que é online, essa coisa de pessoa mais velha, eu fico assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Aí começa, fica tudo bem. Não, tá bem. Nós estamos ao vivo ou é gravado o programa? Não, é gravar, é uma rádio. E depois ele, inclusive, edita. Então, não tem problema se você começar a falar uma coisa e falar, não, errei, não era isso. Depois ele edita. É bem, por isso que é uma conversa solta, é bem à vontade mesmo. Bom, Rui, primeiro eu queria te perguntar, então, a sua relação com a CUT e a sua história desde a fundação. Por favor. Pode ser como Então, nós, como partido político, nós acompanhamos aí a evolução da classe operária brasileira depois da ditadura, no final da ditadura e depois da ditadura. Tá? Nós participamos aí das greves do ABC, de 79 e 80, né? Participamos também bastante da oposição metalúrgica de São Paulo, que era um pilar da CUT na época, né? As oposições, elas eram uma base fundamental da CUT. E nós acompanhamos todo esse processo, que foi um processo fundamental, né? Não dá para entender o Brasil de hoje sem entender o que aconteceu naquela época, né? A classe operária brasileira, ela sofreu uma derrota muito grande com a ditadura, com o golpe militar de 64. Atravessou um período prolongado de refluxo, né, de paralisia total. O sindicato sob intervenção, de 64 a 78, né, aproximadamente, com 14 anos de interrupção de toda a vida sindical real, com exceção de 1968, onde nós temos algumas lutas localizadas, caso de Osasco, né? Com José Ibrahim, a greve com ocupação de fábricas dos metalúrgicos de Osasco e a greve de Contagem. Mas foram assim, uma espécie de lampejo isolado, né? No meio da ditadura. Não se generalizou, não chegou a ser uma coisa abrangente. A classe só começaria a se recuperar mesmo a partir de 78, quando há a primeira greve do ABC. Né? Aí ela começa a sair do refluxo e ela começa a atuar com enorme iniciativa e energia. Né? Por exemplo, o Lula é um produto dessa época. Né? Então, quando eu fizer assim, eu vou falar. Ó, eu fui no comício de 79, não teve um comício que o Lula falou? Em 79? É possível, eu não sei dizer. Estava lotado, na Vila Euclides. Lotado, na Vila Euclides. Lotado. Eu tive nesse comício, deu aquela esperança. Aquelas assembleias gigantescas, né? Isso, exatamente. Eu participei delas também, acompanhei várias delas pessoalmente, na época. Eu era estudante universitário, militante político e participei. Então, com essa retomada do movimento operário, apareceu naturalmente uma tendência, né, à unificação da classe operária, à sua centralização política e sindical. Né? Essa tendência ela vai ser expressa de uma maneira muito indireta no PT. De uma maneira indireta, porque o PT não agrupou os operários no seu interior. Só uma pequena minoria, né, de operários. O PT foi um partido que foi criado por grupos de esquerda, intelectuais, né, universitários. Não sei se você se lembra, como o Francisco Beaufort, por exemplo, que tinha um destaque no PT na época, morreu, né?
Sim. E alguns parlamentares do antigo do MDB que se passaram para o PT. Uhum. A CUT, essa sim, ela canalizou aí toda a tendência da classe operária a entrar em luta, a se unificar, a se centralizar nacionalmente. Né? Foi um processo complicado. Né? Primeiro porque os setores mais ativos do movimento sindical, eles não tinham muita clareza do que eles queriam. Né? Nós tínhamos aí dois setores, basicamente. O Lula, né, os dirigentes sindicais ligados a ele, que era uma minoria Uhum. do movimento sindical da época, e as oposições, principalmente a oposição metalúrgica de São Paulo. Uhum. Né? As oposições já haviam levantado, né, isso daí já há bastante tempo, a palavra de ordem por uma central única dos trabalhadores. Sim. O nome da central era uma reivindicação das oposições, né, principalmente da oposição de São Paulo, que era bastante combativa, muito ativa e tudo mais. Esses dois setores se unificaram para tentar construir essa central única, e a primeira tentativa deles foi a de procurar fazer a central única com todos os sindicatos, o que era uma coisa inviável. Porque a maioria dos sindicatos respondia à política, ou seja da ditadura, seja da oposição burguesa da época, que era o MDB. Uhum. E eles queriam uma central sindical. Eles tinham uma posição conservadora. Eles não queriam mexer na estrutura do movimento sindical. Apesar disso, né, pressionados pela mobilização, pelas greves e tudo mais, fez-se um acordo para fazer, na Praia Grande, em 1980, o primeiro conclate. O conclate era uma instituição do próprio regime militar, estava previsto pelo regime militar. O que quer dizer a sigla? O que quer dizer conclate? Congresso da Classe Trabalhadora. A ditadura tinha previsto o conclate dos trabalhadores e o conclap, que era um congresso dos sindicatos patronais, das classes patronais. Foi convocado o conclate dentro da lei, de acordo com o Estatuto da Ditadura e tudo mais, e foi um grande evento. Né? Participaram mais de 5.000 pessoas. Né? Foi o primeiro grande evento sindical da época. Sim. E aí, por pressão das oposições e do sindicalismo lulista, formou-se a Comissão Pro-CUT. Tá? Só que a maioria da Comissão Pro-CUT não queria construir a CUT. Então, eles ficaram postergando. Né? Mas como é que eles estavam na Comissão Pro-CUT e não queriam... Eles entraram porque eles sentiram que era a melhor maneira de controlar a coisa, né? Uhum. De adiar e tal. Tá. Uhum. Quem encabeçou esse processo de postergação e tudo mais foi o PCB. O velho PCB, não o PCB de hoje. Sim. O PCB ele criou uma tendência chamada unidade sindical, né? Onde ele procurou agrupar os sindicalistas pelegos da época da ditadura. Uhum. E esse pessoal se opunha à construção da CUT. Eu vou te pedir só uma coisa, só um minuto. Não. Explica para os ouvintes jovens o que quer dizer pelego. A pelegada. Ouvintes que não sejam só da nossa geração. Mais, né? O pelego é uma expressão que vem da época do varguismo, né? E é uma expressão, se não me engano, gaúcha. O pelego é aquela pele que os cavaleiros colocam entre a sela de couro e o cavalo, para amortecer, né? Uhum. Então, ele seria um amortecedor sindical. Uhum. Ele tenta diminuir o impacto do conflito. Exatamente, ele tenta diminuir o impacto do conflito entre os patrões e trabalhadores. Uhum. O PCB procurava agrupar esse sindicalismo pelego, que era composto de pessoas que foram eleitas na época da ditadura. A maioria delas era de direita, né, esses sindicalistas. Uhum. E aí nós temos um período que vai de 1980 até 83, onde fica esse jogo de empurra-empurra. A oposição pressionando para que fosse convocado o Congresso de Fundação da CUT, e os pelegos, o PCB e o PCdoB, evitando que isso acontecesse. Né?
O que facilitou isso daí é o seguinte: quando é realizada a CONCLAT, o movimento operário atravessa uma fase pequena de refluxo. A greve de 1980 no BC havia sido derrotada e o governo da ditadura, através do ministro Delfim Neto, ele lançou um plano econômico recessivo para quebrar a perna do movimento sindical. Por exemplo, eu me lembro na época que nós fizemos uma campanha porque a Volkswagen chamou um plebiscito dentro da fábrica. A Volkswagen naquela época tinha 35 mil trabalhadores. Eles chamaram um plebiscito para saber se os trabalhadores aceitavam a redução salarial ou se eles preferiam as demissões. Tá? Que escolha, hein? Que escolha. Escolha é terrível. Escolha de E o sindicato ficou em cima do muro, não falou nada, o sindicato do Lula, né? E eu me lembro que nós propusemos que se boicotasse esse plebiscito. Os trabalhadores não fossem votar, e de fato a maioria não foi votar. Os trabalhadores estão muito radicalizados. Mas houve muita demissão em todas as fábricas do ABC, no Brasil inteiro teve demissão, muita demissão. E isso daí colocou o movimento sindical na defensiva. Durante 3 anos, aproximadamente. 81, 82 e o começo de 83. Em 83, as greves, visivelmente, elas são retomadas. Né? Nós temos uma greve muito importante que se dá no Sindicato dos Metalúrgicos de Cubatão, onde fica a usina siderúrgica de Cubatão. Hoje ela deve ter 5, 6 mil trabalhadores. Naquela época ela tinha 15, 20 mil trabalhadores. Quer dizer, era uma coisa muito grande. Os trabalhadores em greve, o PCB que dirige o sindicato, né, também, e os trabalhadores se confrontam com a diretoria. Eu me lembro até que teve uma cena meio cômica que o presidente do sindicato, que era do PCB, chama a assembleia e aprova o fim da greve, através de uma série de manobras. Aí, a hora que ele vai embora, os trabalhadores cercam o carro dele e querem virar o carro dele. Nossa! Já mostra que a situação estava se invertendo totalmente. Aí, o que acontece? Tanto Lula como as oposições sindicais, eles decidem convocar o Congresso da CUT. Eles falam, acabou a enrolação, não vamos aceitar mais nada. E falam, nós vamos convocar o Congresso da CUT. A outra parte não concorda. Eles bancam, mas eles falam, não tem problema. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser vir, não vem. Nós vamos fundar a Central Única dos Trabalhadores, que foi fundada efetivamente, se não me engano, em abril de 1983. Está fazendo agora 30 anos. 30 anos? Não, 40 anos. 83 para 23, 40 anos. 40 anos. Está fazendo 40 anos esse ano aqui. Muito importante. Quer dizer, foi uma ruptura com o peleguismo. A CUT surgiu de uma ruptura com o peleguismo. E foi um acerto político muito grande. O primeiro congresso não foi muito grande. Eu acho que naquele momento aderiram à fundação da CUT no máximo uns 40, 50 sindicatos. O mais importante sendo o sindicato do próprio Lula. E fora os 40, 50 sindicatos, a gente deveria ter aí umas 100 oposições sindicais. Havia muitas oposições sindicais. Eles decidem fundar a CUT, né? Que há pessoas que falam assim, isso não vai dar certo, é muito pequeno e tal. Mas é um erro de avaliação da época, né? Em 1984, esse movimento grevista ele cresce muito. Em 85, nós vamos ter no Brasil cerca de 15 mil greves. 15 mil? 15 mil greves. Uma coisa muito grande. 15 mil greves importantes, não era qualquer greve. Sim. Greves em vários sindicatos que fazia o quê? 21 anos nunca tinha feito uma greve. Né? 85 então, é o governo de quem? O Tancredo já tinha morrido? Já tinha morrido o Tancredo, é o governo Sarney. O Sarney enfrenta essa onda gigantesca de greves, né? Muito importante. Eu trabalhei na CUT nessa época, em 85.
Uhum. no auge das greves. Certo. Trabalhei com o pessoal que era do Lula e as oposições sindicais. Era uma coisa muito... Foi uma experiência extraordinária essa daí. Né? Nós tínhamos aí um companheiro nosso de partido que trabalhava, para a gente ter uma ideia do que foi esse ano, ele trabalhava na comissão de eleições sindicais, de oposições e eleições sindicais. Aí um dia eu saí para almoçar e estava ele, mais um outro companheiro, que era anarquista, que também trabalhava nessa comissão. Aí ele tirou um papelzinho do bolso e falou assim, esse aí já era outubro, por aí, de 1985. Ele tirou o papelzinho do bolso e falou, esse ano aqui nós ganhamos as eleições de 1.000 sindicatos. 1.000. Nossa, 1.000? Único ano. 1.000, num único ano. Incrível. Foi uma coisa devastadora contra o peleguismo. Deixa eu te perguntar, quantos sindicatos havia? Esse 1.000 corresponde a que porcentagem, mais ou menos, né? No Brasil, né? Haveria aí por volta de 4 ou 5 mil sindicatos. Seriam uns 20% de todos os sindicatos. Uhum. Muita coisa, muito grande. Muito grande. A gente sentia a coisa como quase uma revolução que estava acontecendo. Né? Uhum. A CUT de São Paulo, por exemplo, nesse mesmo ano, ela fez um congresso que os delegados, isso era uma coisa muito interessante, da CUT Municipal de São Paulo, eles eram 90% eram operários das fábricas, todos surgidos das oposições ou que haviam ganho as eleições. Uhum. Então tinha muitos sindicatos, tinha sindicato dos couros, do sapato, de abrasivos, químicos, a oposição metalúrgica não era sindicato, né? Era uma coisa muito extraordinária isso daí. Né? O Congresso foi um congresso muito combativo, inclusive o Congresso aprovou que a resolução de que a CUT deveria postular o poder operário. Uma coisa bem... Desculpa, eu não ouvi. O quê? Postular o... A CUT deveria postular no seu programa o poder operário. Ah, sim, desculpe, eu não tinha ouvido. Então, foi aprovado no Congresso, não é uma coisa que a gente vê ser aprovada todo dia, né? Não é. Foi um ano, esse ano aí foi um ano decisivo, foi um ano de construção da CUT. Foi aí que ela se transformou no que ela é hoje, a maior sindical, a maior entidade sindical de toda a América Latina. Uhum. É a quarta maior central sindical do mundo. Do mundo? A CUT. Ela é muito grande. Uhum. E a CUT, ela vai se transformar também na base social e de sustentação do PT. Tá? Uhum. O PT não seria o que ele é hoje com a CUT. De maneira nenhuma, seria impossível. Né? Nesse mesmo momento em que a CUT explodia aí com a entrada de mais de 1.000 sindicatos e tudo mais, o PT estava relativamente esvaziado. Ele vai se recuperar depois. Tá? A CUT vai atravessar um processo negativo, né, de uma certa burocratização, que vai culminar no Congresso de 1988, onde eles vão praticamente acabar com a presença das oposições sindicais dentro da CUT. Uhum. Se transformar numa central sindical apenas de sindicatos. Tá? A partir daí, a CUT vai diminuir muito a sua atividade. A partir de 89, da eleição presidencial, a CUT vai diminuir muito a atividade. Mas por quê? Primeiro porque há uma mudança, né? As greves diminuem. A partir do governo Collor, que foi outro choque econômico muito grande, com muitas demissões e tudo mais, o movimento operário ele entra de novo numa etapa de refluxo, que vai ser aprofundada no governo FHC, que é de 94, né? O FHC ele vai impor uma pesada derrota aos sindicatos petroleiros na época. Os sindicatos petroleiros fazem uma greve de 40 dias, paralisando completamente o país. Essa greve acaba sendo derrotada e os sindicatos são esmagados financeiramente pela justiça. Aplicam multas que praticamente inviabilizavam a existência desse sindicato. Então, a partir de essa greve de 95, a partir de 95,
o movimento operário entra numa etapa de completo refluxo de novo, tá? Que dura até hoje, inclusive. Tá? É coisa de mais de 20 anos. Dura até hoje? Dura até hoje. Não é igual da ditadura, porque na ditadura estava proibido a atuação sindical. O que hoje não, você tem uma greve aqui, outra greve ali, mas você não tem um movimento de conjunto, né? Dentro da CUT. Dentro do movimento sindical brasileiro não tem um movimento de conjunto. Você tem greves isoladas. Algumas são importantes, outras são menos importantes, mas o movimento de conjunto ele deixa de existir, né? Você tem só esse movimento fragmentado. Deixa eu fazer mais uma pergunta, desculpa, uma pergunta bem de leiga, tá? Porque deve ter muitos ouvintes que são leigos quanto eu. A única função da central sindical é organizar greves ou tem outras funções secundárias? Bom, a função principal de uma central sindical é unificar os sindicatos para movimentos de conjunto, né? Que naturalmente tem que ser de caráter político, não econômico. Né? Não é uma luta contra esse ou aquele patrão. Em geral, é uma luta contra o governo. Né? Então, por exemplo, a greve geral é o método de ação mais característico de uma central sindical. Mas a central sindical pode fazer campanhas políticas, pode fazer luta pelo aumento do salário mínimo, é tudo uma luta política isso daí. Né? A CUT, inclusive, chegou nos primeiros momentos, em 83, em 85, fez greves gerais por aumento salarial contra a política da ditadura. A ditadura determinava os aumentos salariais naquela época, né? De acordo com a inflação, a CUT fez greve contra a política da ditadura. De um modo geral, a função de uma central sindical é essa, é dar uma expressão unitária, nacional, política às lutas sindicais e operárias, né? Entendi. E conta um pouquinho, quer dizer, hoje, como é que está a situação da CUT e como é que está a situação das lutas operárias em geral? Bom, o pior momento da CUT foi naturalmente durante o governo do PT. Foi pior? Os governos, foi o pior momento. Pior do que durante o Bolsonaro? Pior do que durante o Bolsonaro no seguinte sentido, né? Que a CUT ela não atuava. Né? Como quem estava no governo eram as mesmas pessoas que estavam na direção da CUT, eles entenderam que não era necessário fazer nada. Tá aí o governo faz as coisas. Né? Até a eleição do Lula em 2002, a CUT tem uma atividade relativamente expressiva. Maior em alguns momentos, menor em outros. Mas com o governo Lula, ela cai numa paralisia total. Isso daí vai ser muito negativo, né, para a CUT. Vai enfraquecer a CUT. E quando o governo PT é derrubado, a própria CUT não consegue reagir à altura. Né? Nós organizamos aí, juntamente com a CUT, vários atos públicos. Na época do golpe contra Dilma, é isso? Na época do golpe contra Dilma. A CUT foi o setor mais ativo, né? Que puxou atos públicos e tudo mais. Mas o poder de mobilização da CUT estava muito limitado já nessa altura. Né? Os sindicatos não reagiram adequadamente, eles caíram numa situação de paralisia, que, na minha opinião, dura até agora. Né? Depois do golpe, começou a haver uma mudança na mentalidade no interior da CUT. O pessoal começou a perceber que não é assim, você está no governo, é um mar de rosas. Né? Claro. Na vida tem problema, tanto que a Dilma foi derrubada. Quando você fala hoje, por exemplo, que precisa mobilizar, os dirigentes da CUT vão concordar com isso, para mobilizar. O problema é que eles não conseguem mobilizar efetivamente. Tá? Tem muita... Porque eles caíram numa situação de paralisia que é difícil de você modificar por um ato político. Se os trabalhadores se movimentassem, né, os sindicatos se movimentariam naturalmente.
como aconteceu sob a ditadura. Tá? A iniciativa partiu dos sindicatos, partiu dos trabalhadores. Mas os trabalhadores também não estão movimentados, não estão em movimento. Né? Há muita demissão, a demissão atrapalha, né, o movimento sindical. É muito difícil você ter uma atividade grevista expressiva quando você tem o problema muito sério e muito imediato de perder o emprego. Né? Claro. E deixa eu só fazer uma pergunta que não estava prevista, mas as tecnologias que dispensam o trabalho humano estão também promovendo muita insegurança entre os trabalhadores? Seria também um motivo de não terem coragem de fazer greve? Essas tecnologias, elas, de fato, elas podem, em determinados momentos, em determinados setores, atrapalhar o movimento sindical. Mas de conjunto, a gente nunca viu isso daí de conjunto. Né? O capitalismo, como a gente sabe, é um regime econômico de permanente evolução tecnológica. É da natureza do capitalismo essa evolução tecnológica. E isso daí sempre existiu, os trabalhadores lutaram contra isso várias vezes, né? Teve movimentos até para destruir as máquinas quando elas foram introduzidas na indústria, mas nunca parou o movimento sindical. Esse fator sozinho não é suficiente. Né? A situação econômica e política são fatores mais significativos. E a situação econômica é ruim, a indústria brasileira está em retrocesso, né? Do período em que a CUT foi fundada para cá, o Brasil perdeu quase 1/3 da sua indústria. Nossa. É um ônus muito grande para os trabalhadores, isso daí. E também, o que aconteceu? Com a paralisia do movimento sindical, os patrões conseguiram conquistas importantes contra os trabalhadores, como, por exemplo, a terceirização. A terceirização, ela obstaculiza a atividade sindical. Claro. Vamos pegar o caso da Petrobras, por exemplo. Petrobras, se eu não estou enganado nos números, ela tem cerca de 350 mil trabalhadores no Brasil hoje. Só que desses 350 mil, só 80 mil são funcionários da Petrobras. O restante, terceirizados. Você tem um problema que é o seguinte, os terceirizados não têm sindicato. Porque você é um trabalhador terceirizado, você pode estar numa empresa metalúrgica, numa empresa de petróleo, numa empresa têxtil. A empresa do terceirizado ela não responde a nenhuma categoria sindical. Então, quando os sindicatos petroleiros chamam a greve, eles estão chamando a greve, na verdade, de 1/4, 1/5 da categoria. Quer dizer, o mercado fica muito fraco. Você precisaria superar essa situação, unificar os terceirizados, né? Por exemplo, conseguir dos patrões que os terceirizados vão ser filiados ao sindicato da empresa. Precisa reunificar esses trabalhadores. Isso é um problema muito grave. A terceirização no Brasil, ela tomou conta de todos os setores industriais e tudo. Outro problema são os trabalhadores que não têm nenhum direito sindical, né? Por exemplo, o caso típico são esses trabalhadores por aplicativo. Eles são considerados como livres e empreendedores. Na verdade, eles são assalariados. Mas aí, para você montar um sindicato com as pessoas, o nível de consciência sindical é muito baixo e tudo, é muito complicado. Né? Eu acho que esses fatores são os que mais dificultam a retração econômica, a terceirização, o desemprego, a terceirização, e os trabalhadores que não têm direitos sindicais de forma nenhuma. É um grande desafio que os sindicatos e as centrais sindicais e os partidos políticos de esquerda têm que enfrentar. E como é que enfrenta? Então, aí o problema é o problema de sempre, né? É aquele problema que já está no Manifesto Comunista, de 1848. Trabalhadores vivos. Unidos. Né? Os trabalhadores... E é difícil, né? Não é fácil. Fala de novo, porque enquanto você estava falando, eu falei, e talvez para o... Então, o problema central do sindicalismo, do movimento operário, é o problema que está colocado já no Manifesto Comunista. Trabalhadores univos. Quer dizer, é preciso unificar os trabalhadores.
Agora, parece uma coisa fácil, falando assim, né? Vamos unificar, vamos juntar todo mundo. Lógico, por que não? Quanto mais melhor, né? Unidos somos fortes e tal. Mas não é fácil. Tem muita coisa que atua no sentido contrário da unificação dos trabalhadores, né? O trabalhador que não tem... o terceirizado não se vê na mesma condição do trabalhador que está registrado na empresa. O trabalhador de aplicativo, muitas vezes, ele tem a ilusão meio maluca de que ele é um empresário, né? Isso daí é necessário um processo grande para unificar isso daí. Eu acho que os sindicatos até agora não conseguiram nem formular uma política verdadeira. Eu, por exemplo, conheci muita gente no movimento sindical que acha que você não deve incluir os terceirizados na categoria, que a categoria tem, sei lá, vamos pegar, eu atuei bastante nos Correios algum tempo atrás. Então ele fala assim, não, o trabalhador do Correio, ele prestou concurso, ele entrou no Correio, então você vai dar os mesmos direitos para o terceirizado? É uma coisa errada que ele está pensando, porque ele que está sendo prejudicado, ele teria que se unificar para poder aumentar o salário, defender o emprego e tal. Mas os sindicatos têm dificuldade com isso daí. E aí... Em alguns, o pessoal acha um horror a unificação, por exemplo, professores, né? Categorias mais, como é que se diz? O maior poder aquisitivo, um maior status, professores e tudo mais, não querem de jeito nenhum ser equiparados com o trabalhador, que é quase um trabalhador informal, um terceirizado, um eventual. Quer dizer, os trabalhadores do mundo inteiro unidos não está funcionando, porque os trabalhadores que são mais de classe média não querem se unir aos proletários. Não, tem muita divisão no meio da classe operária. Um teórico marxista importante, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante e muito verdadeira, né? Ele falou o seguinte, que se não houvesse competição no meio da classe trabalhadora, o capitalismo seria impossível. O capitalismo só é possível porque ele consegue, como é que se diz? Impulsionar uma competição entre os trabalhadores, promover, exatamente. E como é que o capitalismo promove isso? A gente está no fim, mas a aula está boa. Como é que o capitalismo promove isso? É isso daí, ele vai criando, né, situações diferenciadas, vai isolando os mais privilegiados, que são privilegiados num sentido muito restrito da palavra, né? Porque privilegiado mesmo é o capitalista. Claro. Mas se o cidadão ganha um pouco mais, então ele joga o interesse desse que ganha um pouco mais contra o que ganha menos. E fala, olha, você podia estar naquela condição, você está melhor e tal. Então, quer dizer, essas diferenças, né, elas são muito exploradas de maneira proposital e consciente pelos capitalistas. Até na legislação, né? Terceirização é quase que uma lei que promove uma luta interna dentro do movimento operário. Sim, claro. Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu não sei se é possível responder. Diante dessa situação atual, não é? A precarização do trabalho, a robotização que dispensa um monte de gente, tem alguma... quer dizer, a CUT está pensando em alguma outra forma de engajar os operários, os trabalhadores, para continuar lutando, para perceber que eles... Não adianta ser motorista de aplicativo e achar que está melhor que os outros. Enfim, tem alguma estratégia? Eu acho que a CUT está numa situação de semi-paralisia, ela tem dificuldade de tratar com tudo isso. Acho que há essa preocupação em vários setores, né? Mas eu acredito que eles estão desorientados, porque é uma situação difícil. Você tem trabalhadores de aplicativos, por exemplo. Primeiro que isso aí é uma variedade muito grande de gente. Sim. Né? Não é mais. Você tem o cidadão do Uber, tem o outro que entrega pizza. Não é exatamente a mesma coisa. Então você precisaria de um trabalho muito bem feito para você poder superar essa situação. Normalmente, né,
o movimento ele se dá através dos trabalhadores que estão melhor colocados. Tá? Então, por exemplo, o trabalhador da indústria, as indústrias são grandes em geral, mesmo as indústrias pequenas têm 400, 500 operários. Então, esses trabalhadores têm mais facilidade de se organizar. Uhum. Se esses trabalhadores entrassem em luta, eles acabariam influenciando os outros. Por exemplo, o trabalhador por aplicativo, que ia ver, né? Porque um grande problema de todo mundo na política é a experiência. A política funciona muito o teste de São Tomé. A pessoa só acredita vendo. Uhum. Você fala, a pessoa fala, até faz sentido o que você está falando, mas ele não acredita mesmo. Ele precisa ver para acreditar. Uhum. Então, por exemplo, se os trabalhadores das indústrias começam a fazer greve, começam a fazer grandes assembleias, o sindicato se mexe, vai influenciar todos os trabalhadores, que eles vão olhar e falar, esse é o caminho. Por aí é que o negócio vai funcionar. Não tem esse negócio de que você é empresário. A gente tem que se juntar, a gente tem que... Né? Foi assim que o movimento operário ele teve um grande desenvolvimento na década de 1980. Né? Os trabalhadores vinham a greve ali e eles falavam, não queremos fazer igual a eles. Eles estão fazendo, está dando certo e tal. Tudo certo. Uhum. Então, eu acho que precisaria haver uma reviravolta dos setores que têm melhores condições de lutar. Sim. Não quer dizer que não possa acontecer lutas dos setores mais desorganizados, mas é muito difícil. Tá? Claro, e se acontecem são pontuais, não abalam, né, o chamado sistema. Né? Não abala, também tem isso daí. Mas a hora que os setores principais começam a lutar, os outros tendem a acompanhar. Né? A emulação é um fenômeno muito poderoso, né? Muito mais poderoso do que qualquer pregação ideológica, tudo. Claro. Sentir a vibração coletiva, né? Isso. A pessoa sente que o outro está indo bem, vê o entusiasmo, né? O trabalhador, por exemplo, de uma categoria, vai na assembleia do outro trabalhador, quando ele está no caminho. Aí ele observa o que está acontecendo naquela categoria e fala, não, tá certo, é isso, é assim que a gente tem que fazer e tal. Eu conheci muitos casos desses aí. Quando as greves em 85 começaram a acontecer, era como se fosse assim uma epidemia. Sim. Né? Contagiava todo mundo. E o pessoal imitava o outro. Né? Eles viam o outro fazer e faziam igual. Nós estamos precisando de um solavanco, né? Que, na minha opinião, teria que vir ou da política ou da economia. Tem que haver um solavanco para colocar a classe trabalhadora de novo em movimento. A gente tem que trabalhar sempre, né? Não é que esperar o solavanco, mas eu acho que a gente não tem condição de promover artificialmente essa mudança. Tá bem. Rui, muito obrigada. A gente está no tempo regulamentar aqui do programa, que eu tento não deixar ficar muito comprido, que o Mauro mantém um padrão. Por favor, me manda um e-mail seu, ou para eu poder te mandar o link do programa quando ele for editado, e você também ajuda a divulgar, não é? Vou divulgar, sim. O João tem o meu e-mail. Então, ele tem aqui o meu celular, quer dizer, o meu WhatsApp. Ele já está te mandando aqui o e-mail. Que beleza, esse João é muito rápido. Tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, pelas suas reflexões. E bom fim de semana. Eu que agradeço. Obrigado, Maurão. Obrigado, Maria Rita. Obrigado, Rui. E até lá, ouvintes da Rádio Madalena. Até a próxima. Até a próxima.